Bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao primeiro grande round institucional do Hospital Bruno Born. Nós estamos muito felizes com a presença de todos vocês no dia de hoje. Este evento tem por objetivo o compartilhamento de vivências com as diferentes áreas da saúde e também a propagação de conhecimento e informações a todos aqui presentes. Nossa primeira edição tem como tema a humanização nos cuidados paliativos. Convidamos para fazer a abertura deste evento Dr. Rafael Armando Sebald, responsável técnico do Centro de Oncologia do Hospital Bruno Born, com residência em Cancerologia Clínica pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre, professor do curso de Medicina da Univates, assessor técnico da direção do Hospital Bruno Born e preceptor do Programa de Residência Médica em Oncologia Clínica do Hospital Bruno Born. Bom, uma plateia muito multidisciplinar, como nós estávamos falando, né, Virgílio? Uma grande alegria. Coube a mim dar as boas-vindas a todos, com muita alegria, nesse primeiro grande round institucional do Hospital Bruno Born, que esperamos que seja o primeiro de muitos, né, Juliano? Que é um projeto do Juliano, que ele veio nos apresentar essa semana. Esperamos que sejam cada vez mais frequentes. A ideia de cuidados paliativos aqui no hospital é uma semente que vem sendo plantada e regada há bastante tempo e que talvez seja um dos principais frutos do projeto, de todo o processo de acreditação que a gente passou nos últimos anos, que todos nós passamos. Tá? O Juliano está encabeçando essa equipe de cuidados paliativos, mas é só dentre todas as vertentes dos cuidados paliativos que hoje os nossos colegas vão comentar com vocês. Sem grandes delongas, né, para a gente ir ao que interessa, sejam todos bem-vindos. Obrigado, Virgílio, pela presença e Juliano pela organização. Um bom evento a todos. Obrigada, Dr. Rafael. Convidamos para fazer uso da palavra Dr. Juliano Della Costa, coordenador do Grupo de Cuidados Paliativos do Hospital Bruno Born, com residência em Clínica Médica pelo Hospital Bruno Born, professor do curso de Medicina da Univates e coordenador do atendimento 24 horas, para falar sobre cuidados paliativos, o resgate da humanidade na medicina em prol da qualidade assistencial. Então, bom dia a todos, bom dia para quem já tomou café ali, então boa tarde, né? É uma satisfação muito grande para mim estar aqui hoje, ter a presença de um grande amigo, um cara que eu admiro muito, o Virgílio, que veio lá de Porto Alegre para nos prestigiar, também da Márcia, que prontamente aceitou esse convite. Esse desafio desse projeto embrionário, na verdade 2 projetos, né? O projeto do Grande Round e o projeto dos Cuidados Paliativos, que estão iniciando há poucos meses, mas acredito que a gente já conseguiu algumas conquistas nesse pequeno tempo de existência. Então eu queria agradecer à direção técnica, à direção do hospital, ao corpo clínico que se fez presente, a todos vocês que disponibilizaram o seu tempo para vir aqui conosco conversar sobre um tema que infelizmente ainda é um tabu, mas que eu vou tentar, numa breve introdução, desmistificar um pouquinho e depois passar a palavra para a Márcia e para o Dr. Virgílio, para eles complementarem essa apresentação. Então, esqueci aqui meu passador. Já foi dito aí um pouquinho do meu currículo, eu não tenho nenhum conflito de interesse a declarar, na verdade eu tenho todo conflito de interesse a declarar, né, porque esse projeto é de total interesse meu, da instituição e principalmente dos nossos pacientes e familiares. Então, um breve histórico dos cuidados paliativos, né? No século V, né? Eram apenas abrigos para abrigar peregrinos, né? Por volta do século XIX surgiam os hóspices na Europa. O que eram os hóspices? Eram alas destinadas ao cuidado de pacientes com tuberculose, com câncer, né? Mas era uma atenção mais espiritual, né? Não tinha tanto um cuidado médico naquela época. Quem começou a profissionalizar o cuidado paliativo no século XX foi a Cicely Saunders, certo? Em Londres. Ela foi fundadora de um hospice que existe até hoje, que é o St. Christopher Hospice, que provavelmente é o mais famoso do mundo.
Depois, alguém já deve ter lido algum livro, de repente, da Elizabeth Kubler-Ross, né, que difundiu a ideia dos cuidados paliativos e dos hospices pelos Estados Unidos. Mas foi só em 1990 que a OMS publicou a primeira definição sobre cuidados paliativos. Né? Desde lá, essa definição vem sofrendo algumas alterações, eu vou tentar explicar um pouquinho isso agora ao longo da apresentação. Então, eu acho que essa imagem é muito emblemática, né? É a passagem do tempo, uma ampulheta, e o pôr do sol. Quando vai ser o nosso pôr do sol, né? Pergunta que a gente não tem resposta e talvez se a gente tivesse, se tornasse impossível viver, né? E a pergunta que eu gostaria de fazer para vocês é essa. Você estaria preparado para morrer hoje? Acho que se alguém disser que sim, eu vou ficar extremamente preocupado, né? Porque fora quem está com algum distúrbio psiquiátrico, enfim, uma condição de vida completamente alheia à própria vontade, a pessoa que diz que está preparada para morrer, eu acho que ela está com sérios problemas, certo? Outra coisa interessante acerca dos cuidados paliativos é que a proporção de pessoas que morrem no mundo ela se mantém constante, né? 100% das pessoas que estão aqui vão morrer. Não sei se alguém já se deu conta disso, mas isso não muda ao longo do tempo. Então a proporção de mortalidade mundial é algo que vai acontecer e vai acontecer a todos nós. Diferente do que muita gente pensa, né? Eu sei que todo mundo deve ter algum familiar que já disse, né? Eu gostaria de morrer dormindo, ter uma morte súbita, não sofrer, né? A gente ouve isso frequentemente e é um pensamento recorrente na raça humana. Porém, se nós tirarmos as causas por trauma, mais de 75%, perto de 80% da população, na verdade, morre com grande sofrimento e morre de complicações de doenças crônicas, que provavelmente vão acometer muitos de nós. Então, essa é a imagem, acho que mais publicada em qualquer apresentação, qualquer aula, né? A ponta do iceberg, né? A gente, quando pensa em cuidado paliativo, a gente pensa em cuidado paliativo terminal, uma coisa meio automática. Mas isso é só a pontinha do iceberg, né? O cuidado paliativo vai muito além disso. Se eu conseguir introjetar essa ideia, esse conceito para vocês hoje, eu vou sair daqui muito satisfeito. Então, a primeira definição, a gente falava, é da OMS de 1990, na qual o cuidado paliativo ele era algo estanque no tempo. No momento em que o paciente não respondia mais ao tratamento, naquela época oncológica, esse paciente era elegível para cuidados paliativos. Então, a gente tem aquele diagrama, no qual a gente tinha o tratamento com uma intenção meramente curativa e depois daquele momento, temos mais quimioterapia, não temos mais radioterapia, bom, então este paciente vai para cuidados paliativos. Porém, nós temos diversas outras doenças clínicas que têm trajetórias totalmente distintas. O câncer ali, elencado no primeiro diagrama, geralmente o paciente que consegue ter uma qualidade de vida e por alguma causa, normalmente abrupta, ele começa a piorar, morre. Isso também está mudando, né, ao longo do tempo. Temos doenças com insuficiências orgânicas, são doenças que evoluem em etapas, e doenças neuroprogressivas, na qual a gente observa um paciente tendo um declínio cognitivo, a gente consegue observar no terceiro diagrama. Então, em 2002, a gente tem uma definição que completa um pouquinho mais aquela inicial. O paciente elegível para cuidado paliativo não é apenas aquele paciente que não tem mais perspectiva terapêutica. Pelo contrário, o cuidado paliativo ele é uma atividade que ela visa promover qualidade de vida através da prevenção e do alívio do sofrimento. Então, prevenção, quando a gente fala em prevenção, a gente já está falando muito antes de não ter nada a fazer, certo? Então, ela requer uma identificação precoce, avaliação, tratamento impecável da dor e outros problemas de natureza física, psicossocial e espiritual. Em 2018, a gente tem uma terceira definição, que diz que isso não deve ser só para adultos, mas em todas as idades, né? E visa melhorar a qualidade de vida. Melhorar a qualidade de vida vai muito além de não sentir dor. A dor tem diversos componentes. Vai desde a gente tentar manter o nosso paciente mais ativo, o maior tempo possível, eu avaliar outros aspectos da dor, aspectos sociais, espirituais, sociais, né? Então, a gente tenta, através do cuidado paliativo, agir em todas essas esferas, certo? De forma que esse diagrama ele é muito mais completo. No momento
paciente faz o diagnóstico, ele já é elegível para cuidados paliativos. Mas, obviamente, esses cuidados paliativos, eles são menores. A gente tem uma intenção, inicialmente, de tratamento da doença. À medida que a doença vai evoluindo, o cuidado paliativo também vai evoluindo, até que chega um momento em que a gente não tem mais estratégia terapêutica para alguns pacientes. A partir daí, a gente faz o cuidado paliativo exclusivo. Mas o cuidado paliativo ele não se restringe à doença, ao diagnóstico, ao curso da doença. Depois que um ente querido vem a falecer, tem uma família que também precisa ser cuidada. E o preparo dessa família ao longo da doença é o grande diferencial, certo? Então o suporte ao luto também faz parte dos cuidados paliativos. E aqui a gente estava falando, inclusive, numa reunião hoje de manhã, né, sobre valor, né, e sobre colocar o paciente no centro. E o que é, na verdade, valor em saúde hoje em dia? Várias bibliografias falando sobre isso. Valor é desfecho sobre custo. Quando a gente fala em saúde pública, a gente basicamente está falando sobre isso. Quando a gente tem estratégias para cuidar dos pacientes. E como seria o hospital do futuro, então? Seria um hospital centrado no paciente, com medidas de qualidade mensuráveis, robustas, e a gente operaria através de times multidisciplinares, botando o paciente sempre no centro. Então, o cuidado paliativo é, sim, na medicina, a humanização em prol da qualidade assistencial. E, na minha concepção, não tem nada mais valoroso do que isso. A multidisciplinaridade, certo? É isso que faz o paciente se sentir acolhido, é isso que faz o nosso cuidado ser mais digno, né? E a gente conseguir oferecer o que a pessoa merece. Então, o trabalho envolve familiares, médico, enfermagem, terapeuta ocupacional, alguns voluntários, enfim, é uma gama de profissionais agindo em prol de colocar o paciente no centro. Agora, recentemente, nós tivemos uma oportunidade ímpar de aprender e de discutir sobre cuidados paliativos. Nós, Dr. Fábio, Dr. Sérgio, que estivemos na UTI Covid, mais do que nunca precisamos fortalecer esses conceitos e entender que a vida pode ser abreviada e que não há um plano definitivo. Em vários momentos tivemos discussões muito duras sobre isso e talvez por isso esse projeto tenha florescido tanto ao longo desse ano. Acho que a pandemia nos trouxe um pouquinho mais de cuidado paliativo, até para a gente conseguir ofertar para quem tem a possibilidade de um tratamento. A gente muitas vezes teve que antecipar coisas. E o Brasil está preparado para oferecer cuidado paliativo? Na verdade, não. Nessa escala validada aí de 2015, que media a qualidade de morte, o índice que mede a qualidade de morte, o Brasil figura em 42º lugar no mundo. A capacidade de oferecer cuidados paliativos, então, a gente figurou em 54º. Eu deixei bem pequenininho ali para a gente não conseguir ler quem são os países que estão na nossa frente, porque é vergonha. Então, na realidade, ainda hoje nós, médicos e enfermeiros, e temos diversas bibliografias provando isso, temos muita dificuldade, né, e muitas deficiências em tentar promover cuidado paliativo. Isso tem um motivo, e agora eu pedi uma licença poética aqui para a Ana Cláudia Arantes, e literalmente roubei um slide de uma palestra dela muito famosa do TED, a qual eu recomendo a todos, que se chama A Morte um Dia que Vale a Pena, na qual ela coloca que em cerca de 338 faculdades, e a gente já não sabe se esse número ainda é esse, né, porque abriu muitas faculdades, outras fecharam de medicina no Brasil, apenas 71, ou seja, cerca de 20%, tem uma disciplina obrigatória para que a gente possa promover essa discussão na formação. E aí a gente se pergunta por que o Brasil não está preparado. E eu vou fazer as palavras dela, claro que sem tanta poesia, porque seria ingrata a minha tarefa, né? Ana Cláudia Arantes é uma escritora brilhante, mas a gente figura ali uma paciente que se preparou para uma consulta, tomou banho, talvez ela tenha colocado a melhor roupa dela. Será que o médico que vai estar do outro lado da mesa, ele está preparado para atender essa paciente, que talvez tenha 15 minutos para expressar quais são as dores dela, para expressar quais são os problemas de saúde, quais são os sintomas, o que é importante? Será que todo mundo pode fazer cuidado paliativo?
Será que a gente não precisa de uma formação complementar, falar mais sobre esse assunto? Será que eu vou conseguir oferecer dignidade para essa pessoa? Essa pergunta fica no ar. Cuidados paliativos são, portanto, uma ciência de baixa tecnologia, mas da mais alta complexidade, certo? Na qual alguns pilares são fundamentais. A comunicação é essencial. Quem não consegue se comunicar não vai conseguir ajudar uma pessoa. Formar o apoio familiar, ajudar. Recentemente tive um paciente que tinha problemas com os filhos, não falava com os filhos há 3 anos. Poder reatar esses laços ao final da vida faz parte do nosso cuidado. Controle impecável dos sintomas e, sobretudo, trabalhar em uma equipe multidisciplinar. Esse talvez seja o conceito-chave do cuidado paliativo, o conceito de dor total. E entender que a dor de um paciente que sofre de alguma enfermidade, ela não é apenas física. Ela é sim física, mas ela é também emocional, ela é espiritual, ela é social, baseada nos valores e nas vivências daquela pessoa. Então é necessário a gente quebrar uma roda para a gente entender cuidado paliativo. De que cuidado paliativo não é apenas a gente suspender investigações. Aliás, a gente não suspende investigações. Não é arbitrar sobre a vida, a morte do paciente. Tampouco é apenas terminalidade. Cuidado paliativo não é dizer que eu não tenho mais nada para fazer. Quando a gente não tem mais nada para fazer do ponto de vista curativo, a gente tem muito a fazer do ponto de vista da pessoa. Se nós não podemos tratar a doença, nós sempre podemos tratar a doente. Mas quem são os pacientes elegíveis, então? Todos os pacientes portadores de doenças graves, progressivas e incuráveis. Alguns princípios definidos pelo OMS. Então, o início deve ser o mais precoce possível. Aquele diagrama que a gente viu anteriormente. Quais são os nossos objetivos? Então, promover o alívio da dor e outros sintomas. Afirmar a vida, mas principalmente a morte como um processo natural. Não antecipar ou postergar a morte. Não é eutanásia, mas a gente também não pode, de maneira alguma, promover a distanásia. Então, a gente deve agregar aspectos psicossociais, espirituais ao cuidado, permitir da melhor maneira possível que o nosso paciente viva ativamente até a sua morte e auxiliar no luto, depois que aquela pessoa se foi. Então aqui eu fiz uma brincadeira com as palavras, na qual eu busquei, o nome dessa palestra é Humanização dos Cuidados Paliativos. Então humanização significa o ato ou o efeito de humanizar-se, de tornar-se benévolo ou mais sociável. Humanizar é o verbo do substantivo humano, que vem do latim. O humano vem de homem, ou humus, algo que é da terra, que é palpável. E eu acho que quando a gente fala em humanização, a gente também tem a palavra que deveria vir junto, que é solidariedade. Solidariedade, que do latim vem da palavra sólida, consistente. Então, se a gente observar dentro da palavra humanização, a gente tem o humano, que é da terra, e a gente tem uma ação, que necessariamente precisa ser sólida e consistente. Então, essa é uma frase de um dos professores mais famosos do cuidado paliativo, Roberto Wyckoff, na qual ele diz que é impossível morrer curado, mas é possível morrer sanado. O que é morrer sanado? Permitir que o paciente possa desfazer alguns nós. Te peço perdão, te perdoo, obrigado, eu te amo, adeus. Cicely Saunders, que fundou o primeiro hospice em Londres, tu és importante porque és tu, e importas até o último momento da tua vida. Aí está o paciente no centro dos nossos cuidados. E a gente tem que ser a mudança que a gente quer ver no mundo. Então, essa foi uma breve introdução. Eu vou deixar agora a palavra com a Márcia, que é enfermeira, chefe dos cuidados paliativos do Hospital da PUC, Hospital São Lucas.
Olá, pessoal, boa tarde. Estão me ouvindo? Sim? Só um minutinho que eu vou compartilhar a apresentação. Estão vendo? Em primeiro lugar, então, eu quero agradecer muito o convite de estar aqui com vocês hoje. Eu estou sem máscara aqui na sala, porque eu estou sozinha, então pude ficar sem máscara. Agradecer muito o convite e dizer que olhar o hospital hoje, dando esse passo, vocês todos aí reunidos, olhando para essa oportunidade de construir essa equipe de cuidado paliativo e esse cuidado, me deixa muito emocionada e me dá muita força assim, para continuar nesse trabalho, que eu quero dizer para vocês que é muito desafiador, que não é nem um pouco fácil. Ontem à noite eu parei para colocar a apresentação e para tentar ser objetiva e sucinta e escolher algumas coisas para falar com vocês hoje e compartilhar a nossa experiência aqui no São Lucas. A gente está na equipe aqui, eu estou na equipe há 3 anos, o serviço existe há 4 anos, e o serviço passou a existir a partir de uma acreditação, que foi uma exigência da acreditação, então a gente montou a equipe. No início da equipe era somente o Dr. Lucas de Azambuja Ramos, que é o nosso coordenador médico da equipe. Durante mais ou menos 1 ano ele trabalhou por amor à camiseta e ao legado, avaliando os pacientes sozinho. Então ele comenta que ele era uma equipe, não é o ideal para cuidado paliativo, né? Como o Dr. Juliano bem trouxe, é uma abordagem interdisciplinar. Depois a gente conseguiu uma psicóloga de meio turno. 1 ano depois veio eu para a equipe, então. E de lá para cá, para vocês terem uma ideia, a gente fez 4 anos de equipe esse ano. Ontem a gente ganhou o 2º computador. Então vejam que esse trabalho, essa abordagem, embora o nome comece ali com a palavra cuidado, ela é muito desafiadora. E a gente vê muita coisa na mídia, né? E eu me sinto na responsabilidade de dividir isso com vocês. Cuidado paliativo é pegar na mãozinha, borboletas voando, vamos fazer casamento, vamos trazer pet. Sim, gente, isso sim também. Mas para além disso, como o Dr. Juliano trouxe, cuidado paliativo é ciência. É comunicação de más notícias. É sentar do lado de uma família que está sofrendo muito, que está perdendo a pessoa, às vezes, que ela mais ama na vida. É ter o desafio de estar inteiro nesse cuidado. É olhar para a pessoa, não é o câncer do leito 500. É quem é essa pessoa. A biografia, os valores, o que faz sentido para a vida dela. Lembre-se que para essa pessoa em cuidados paliativos, onde cuidados paliativos é oferecido para qualquer pessoa que tem uma doença ameaçadora de vida, e não somente para doença terminal, o tempo está passando de uma forma diferente. Na verdade, o tempo está passando de uma forma diferente para todos nós, mas a gente bate na parede, nem quer pensar e falar nisso mais. Então, exige muitas habilidades de comunicação das equipes. Exige muita resiliência. E ao contrário do que muita gente pensa, exige empatia, exige compaixão, gente. Empatia é eu tentar me colocar no lugar de alguém e eu nunca vou saber como é estar naquele local. Compaixão é eu agir, eu ver aquela situação, me reunir em equipe e buscar pensar junto, colocando o paciente no centro do cuidado, como o Dr. José falou, o que faz sentido para ele? Das decisões que cabem a ele, porque não são todas as decisões que cabem a ele, algumas decisões são técnicas e são indicações médicas, não cabem a ele. Mas a que cabe a ele, a gente dá voz para ele. E às vezes o paciente é lúcido e orientado e se senta e se conversa, entre aspas, só com a família. E isso meio que vai ao natural e é antinatural. Se o paciente é lúcido e orientado e ele desejar conversar sobre o que está acontecendo com ele, com a saúde dele, é com ele que a gente vai conversar e com as pessoas que ele eleger para conversar. Então, deixa eu ver como é que eu passo aqui o slide. Então, como o Dr. Juliano trouxe,
Cuidados paliativos, como a própria palavra começa do conceito, é cuidado. E é uma abordagem que tem como principal objetivo melhorar a qualidade de vida. Só que a qualidade de vida, independente da fase da vida. Ele tem como objetivo abordar pacientes adultos e crianças, envolve a família, em todas as situações em que alguém tem alguma doença ameaçadora de vida. E se vocês me perguntassem, Marcinha, qual que é a palavra-chave dos cuidados paliativos? Sofrimento. A gente, dentro desses desafios que eu estou dividindo com vocês, a gente escuta, aquela família não entende, ela é poliqueixosa, foi na ouvidoria e fez 30 mil reclamações do atendimento. E eu faço a pergunta que eu vou fazer para vocês. Como será que é estar no lugar de uma mãe que está perdendo um filho de 18 anos, por exemplo? Primeiro, que isso é antinatural biologicamente, né? Normalmente são os filhos que enterram os pais, não o contrário. Será que essa mãe vai aceitar? Então vejam, a expectativa nossa, como profissionais de saúde, é a realidade. Gente, essa mãe talvez nunca vá aceitar. Porque existe uma diferença entre entender algo racionalmente e entender e aceitar com o coração. É muito diferente. Então a gente não pode, na nossa expectativa de querer que ela entenda, de querer que ela aceite, que para nós profissionais de saúde algumas coisas a gente enxerga de uma maneira muito clara às vezes, criar a expectativa que essa mãe vai entender e vai aceitar. Ela não vai, na maior parte das vezes. E aí o nosso trabalho é acolher ela, comunicar, exercer a compaixão, ajudar ela a resgatar o que faz sentido. E se nada disso der certo, controle de sintomas, óbvio, cuidado paliativo é ciência, ficar do lado dela. E aí, por vários motivos e vários tabus e mitos e dificuldades que a gente enfrenta, às vezes essa mãe está sozinha com esse filho. Às vezes ela não recebe a comunicação da forma adequada, na dose adequada, de que ela consegue suportar ouvir aquilo. E às vezes a gente chega lá, ela pergunta todos os dias a mesma coisa, e o paliativista e os paliativistas, a equipe vai repetir todos os dias a mesma coisa. Porque não cabe no entendimento dela. E às vezes nem no nosso. Então, cuidados paliativos vem com essa amplitude do cuidado. Tratar sofrimentos, tratar sintomas físicos, psicossociais e espirituais. E aí eu trago a pandemia como exemplo, né? Todos nós sofrendo com a pandemia. O distanciamento social, o medo de pegar Covid, levar Covid para a família, todo esse sofrimento total que nós como humanos enfrentamos no cuidado do outro. A nossa equipe aqui do São Lucas diz que nesse conceito está faltando colocar um grupo que está fora. Deem uma olhada, por favor, no conceito e vejam quem está faltando no conceito, na nossa humilde identificação aqui, opinião. Quem mais sofre, além do paciente e da família? Quem sofre também? Os profissionais de saúde, gente. Eu trouxe essa imagem, ela é do Google, e ela vai nos levar a muitos desafios. Porque o ciclo biológico da vida é a gente nascer, se desenvolver, talvez se reproduzir ou não, formar uma família talvez, e a família hoje em dia é muito dinâmica, e lembrem que a família é a família que faz sentido para o paciente, nem sempre são os laços biológicos, né? Então, biologicamente, a gente nasce, se desenvolve, se reproduz, as coisas vão acontecendo, a gente pode ir adoecendo, e um dia, inevitavelmente, todos nós, sem exceção nenhuma, e todas as pessoas que a gente ama, todos nós iremos falecer. E aí, vem essas questões dos desafios dos paliativistas, no sentido de que
A nossa formação, principalmente de médicos e enfermeiros, eu vou falar da minha de enfermeira, é focada no salvar vidas. Porque a gente vai salvar as vidas, porque a gente faz tudo, porque a gente não desiste do paciente. E aí a gente enfrenta um desafio de promover, de mudar e de promover mudança de cultura. Mudança de cultura é romper paradigma, é anos e é trabalho de formiguinha. No sentido de que não é 8 ou 80. No sentido de que à medida que as coisas forem acontecendo, o paciente vai adoecendo, a doença vai evoluindo, a gente vai estar junto, mesmo quando ele não tiver performance para nenhum protocolo de quimioterapia, a gente não abandona esse doente. A gente fica com ele, com a família e trata e cuida rigorosamente dos sintomas. Maneja dor, maneja náusea, constipação, falta de ar. E aqui agora muito para a enfermagem. Dor é o 5º sinal vital, precisa ser avaliado diariamente. E aí a gente enfrenta esse desafio do 8 ou do 80, quando parece que, se o paciente não tem mais indicação de um tratamento modificador de doença, esse paciente fica meio no limbo. E aí vem o mito. Quando não tem mais nada para fazer, chama o cuidado paliativo. E na verdade, o cuidado paliativo vem junto com todas as equipes profissionais e do hospital e cuida dessa pessoa. Cuida da família, faz uma escuta, estabelece um plano terapêutico. Se o paciente fala e ele quer falar sobre isso, a gente senta e escuta e conversa e delibera esse plano com ele. E com a família também. Então, uma equipe de cuidados paliativos auxilia muito na comunicação. Um dos maiores desafios nossos aqui como instituição é sentar todo mundo na nossa salinha e dizer, gente, vamos conversar? E juntar o plano terapêutico. Alinhar, porque às vezes ele não está alinhado nem entre as equipes. A gente é um hospital grande aqui, tem quase 500 leitos, tem várias especialidades. E às vezes está todo mundo meio no prontuário, sabe? Então a gente senta na sala, faz um round, alinha o plano e leva a proposta do plano para o paciente, para as coisas que ele pode decidir. Eu coloquei esse item de comunicação e ele é central. A gente vai precisar estar junto com a enfermagem, estar junto com as equipes, no sentido de alinhar e de que fique claro qual é o plano, qual é que é a proposta da equipe de cuidado paliativo vai ajudar nesse caso. Porque gera muito desconforto, gera muita dúvida. É meio que parece que às vezes a gente está contra fluxo, sabe? Eu me sinto aqui no hospital todos os dias remando contra a maré. E já são 4 anos de trabalho. Todos os dias repetindo coisas. Todos os dias alinhando o plano. E adivinha com quem a gente tem maior dificuldade? Vocês acham que é com o paciente, com a família? Pessoal, a nossa maior dificuldade é com as equipes multiprofissionais. Nós, por causa de várias coisas que tem, por a gente não falar da morte, por a gente não olhar a morte como um processo natural, por a gente querer fugir de falar desse assunto, por nós não reconhecermos os nossos limites. E aí parece que o cuidado paliativo vem e manda não reanimar, e manda não entubar, e manda não levar para UTI. A gente estava num caso outro dia aqui no nosso hospital, onde o paciente tinha um dreno externo, e um monte de secreção purulenta e super infectado, terminalidade culminando no processo ativo de morte. E no round a discussão era se reanimava ou não reanimava. E daqui a pouco o nosso coordenador levantou a mão e disse, gente, o paciente não tem um dreno externo, como que nós vamos reanimar esse paciente? Então não foi o cuidado paliativo que limitou. A progressão da doença do paciente estava mostrando para nós que naquele momento em que nós quiséssemos, o paciente não tinha externo para reanimar. Tinha um dreno com drenagem de aspiração a vácuo na parede, saindo pulso, com teto terapêutico para todos os antibióticos. Então o cuidado paliativo vem
E eu compartilho com vocês da minha experiência. Com o meu primeiro ano de paliativista, eu sofri muito. Ainda enfrento muitos desafios, porque para a gente desacomodar o outro, o plano de cuidados, a instituição onde a gente trabalha, o processo começa com a gente, começa interno. Requer muito autoconhecimento. Depois de um ano de cuidados paliativos, eu fui fazer processo de terapia, autoconhecimento. Para quando eu chegar lá na beira do leito, eu tentar separar o que é meu e o que é do paciente. Não misturar as coisas. Tentar não misturar. Tentar entender o que é meu e o que é do outro, o que é daquela família. Então, o autoconhecimento é muito importante no cuidado com o paciente e com as famílias. Eu coloquei um item ali dos enlutados invisíveis. Quem vocês acham que são os enlutados invisíveis? Nós, os profissionais de saúde, somos os enlutados invisíveis. Aqueles em que é dito que tem que dar conta de tudo, que não pode chorar, que tem que o tempo inteiro. Nós, paliativistas, aqui em equipe a gente tem esse trabalho muito forte, a gente valoriza muito o autocuidado. A gente faz uma meditação de 8 minutos de manhã antes de começar. E às vezes a coisa está de perna para eu digo, gente, vamos meditar, 8 minutos. A gente para, faz uma meditação de 8 minutos. Para poder tentar estar inteiro e ter esse espaço interno para chegar para o paciente lá, onde o reloginho da vida dele está passando muito, muito, muito rápido, tentar realmente se conectar com o sofrimento dele, porque faz sentido para ele. E muitos dos desafios aí que a equipe de cuidado paliativo que está sendo construída agora vai enfrentar é nesse sentido, de que a gente, entre equipe, a nossa formação como profissional de saúde, não nos é claro o nosso papel, do nosso limite com nós mesmos, do nosso limite com o cuidado com o outro, da questão de, às vezes, quando que é o momento de parar, sabe? Hoje tem os recursos tecnológicos, eles nos ajudam, eles revertem quadros clínicos graves, mas às vezes eles também promovem distanásia. Distanásia é prolongar a vida a qualquer custo. Muitas vezes a gente vê relatos aqui da família do Gissema, doutor, enfermeira, eu não entendi por que estão fazendo isso, ele não aguenta mais, ele está cansado, ele não queria estar nessa condição, não era assim que ele queria morrer. Então o desafio é a gente não ir no automático, no protocolo. Os protocolos são importantes, eles são necessários, eles são norteadores de algumas condutas, porém, contudo, entretanto, a gente acaba olhando só o protocolo. E o caso que não se encaixa no protocolo? Como que a gente vai cuidar? Acima de tudo, eu coloquei aqui, o nosso propósito é cuidar da vida. Eu digo aqui nos treinamentos, a gente tem um programa permanente de educação continuada, e eu digo para a enfermagem, mesmo o paciente engaspe e não morreu ainda, ele ainda está ali, ainda precisa cuidar dele, medicar para dor, medicar para falta de ar, fazer higiene, fazer tudo aquilo que faz sentido em relação ao cuidado. Então, os desafios, o processo de implementação da cultura e da filosofia do cuidado paliativo demanda tempo, demanda energia, trazer para as equipes o entendimento de que o que a gente busca é qualidade dessa vida. Qualidade. Às vezes nem é tanto a questão do tempo, mas a questão da qualidade desse tempo. As questões bioéticas e técnicas, por exemplo, limitações terapêuticas, né? Não intubar, não reanimar, não levar para UTI. Aí tem lá no prontuário, manejo máximo de andar, medidas de conforto, não instituir medidas fúteis. O que isso quer dizer? Gente, dá um nó na cabeça de todo mundo. Porque as pessoas acham que porque o paciente está em cuidados paliativos, não tem nada para fazer e não se faz mais nada. Nada. E aí a gente vem mostrar o contrário, que a gente vai fazer tudo que estiver ao alcance. Como uma colostomia paliativa, como um antibiótico, se tiver indicação adequada de um paciente em processo ativo de morte, esse antibiótico
tiver indicação de melhorar desconforto respiratório e hipersensibilidade, se faz antibiótico sim. Então não é 8 ou 80. A gente fala em equipe que a gente busca o caminho do meio. O que é proporcional para aquela fase da doença? As questões da morte, como eu falei para vocês, mas as questões da vida. E aí eu vou fazer um pedido, que vocês podem aceitar ou não, de que vocês hoje, quem se sentir confortável, saia daqui hoje e tenha um momento de pensar na própria morte. Pensar na própria morte, na morte de pessoas que vocês mais amam na vida. Por que isso é importante? Para quando a gente estiver lá à beira-leito com um familiar que está sofrendo muito, a gente não tem expectativa de que ele vai aceitar, de que ele vai entender. A gente tentar experimentar um pouquinho como é que está nesse lugar. E o que faz sentido, né? Quando eu chegar o momento da minha morte, eu, Márcia, o que faz sentido para mim? O que eu gostaria e o que eu não gostaria? E vocês vão ver que muitas das queixas e das reclamações, por exemplo, que a gente recebe aqui, em relação à melhoria assistencial, que é um processo contínuo não só aqui em qualquer lugar, vem respeito a isso. Quando nós, profissionais de saúde, criamos uma expectativa que não é compatível com o momento emocional do familiar, do luto, do processo do luto. Eu coloquei um item de educação continuada, que é um desafio. Desde que o serviço existe, a gente tem treinamentos fixos da filosofia do cuidado paliativo. A gente preza dar o treinamento eu, o Dr. Lucas e a psicóloga Monique. Como as coisas aí, pandemia e quantitativo de pacientes para atender, não tem sido possível, pelo menos eu e a psicóloga sempre estamos, ou eu. E a gente faz educação continuada há 4 anos. Sobre a filosofia do cuidado paliativo, sobre acesso de hipodermóclise, que tem o protocolo institucional, sobre mitos e verdades sobre a morfina. Agora, na pandemia, chegou um momento em que de madrugada eu sentei e fiz o treinamento. Porque era tanto mito que a morfina mata, que a morfina faz mal, que a morfina ceda, que a morfina acelera o processo de morte, que a gente sentou em equipe e montamos o treinamento. É um treinamento de mitos e verdades sobre a morfina, para desmistificar a morfina. Morfina é nossa amiga, qualidade de vida, controlador e falta de ar. O que vai definir a adequação da morfina é a mão lá que prescreve. E aí, médicos e nós, enfermeiros, avaliando os sinais de intoxicação por opioide, que é cuidado central de enfermagem de todos os profissionais. Mas só para dar uma pincelada nessa parte, morfina é nossa amiga. Eu brinco aqui no hospital que a gente vai andar vestido de morfina e vai dizer abraça a morfina. Porque, gente, é impressionante a dificuldade que se tem em relação à morfina. Os colegas paliativistas aí do hospital, preparem-se com o desafio da morfina. A gente traz aqui, então, o cuidado paliativo é um cuidado que tem como objetivo proteger o paciente, proteger a família, proteger do abandono, proteger da distanásia, proteger da falta de cuidado, proteger do sofrimento da equipe. Eu vou dar um exemplo para vocês. Outro dia eu vi um vídeo na internet, de um lugar, e tinha uma paciente numa emergência, e ela estava de aniversário. E aí chegou a equipe. Parabéns pra você! O paciente não deu um sorriso. E eu fiquei me perguntando se alguém perguntou para ela, e isso é botar o paciente no centro do cuidado, se ela queria comemorar o aniversário e como que ela queria comemorar o aniversário. E esse sofrimento que eu estou falando para vocês, que se mistura com isso tudo, e é tão difícil romper os paradigmas. Porque a nossa formação é fazer tudo, a nossa formação é não desistir, a nossa formação, e agora veio a mídia na pandemia, e a nossa equipe aqui ficou muito brava com isso, que botou lá o mito do super-herói. Profissional de saúde, super-homem, Mulher Maravilha. Nós não somos super-homem, nós não somos Mulher Maravilha. Nós somos ser humano, humanos que sofre, que sente, que se preocupa, que quer agregar o melhor. E tem um detalhe, super-herói não morre. A gente, nós, todos aqui vamos falecer um dia. Nem o Grêmio é imortal. Então vejam como esse nosso sofrimento, a nossa formação,
o entendimento, a falta desse entendimento do que é o cuidado paliativo. Esse termo paliativo, se vocês forem no Aurélio, ele trata como gambiarra, dá uma ajeitada, né? Ele é muito inadequado para o que o cuidado paliativo realmente faz. Só que ele está aí no mundo há anos, né? A gente se obriga a usar ele como ele realmente está posto agora. E é cuidados paliativos, né? Aqui no final tem a palavra ativo. Não são cuidados passivos à beira-lei. Muito pelo contrário. Então a gente busca manto de proteção e de cuidado. Cuidado. Eu trouxe essa foto que mostra 2 cenários. Como o Dr. Juliano falou, a questão da dignidade, né? Aqui, de eutanásia, que é a gente promover a vida a qualquer custo, não ver nunca o momento de parar, nunca, não parar nunca por a gente não aceitar a morte. E o que o cuidado paliativo busca é isso aqui, ó. Isso daqui, quando precisa, a gente, com certeza, que isso fique bem claro. Tem momento da doença do paciente onde ele ainda tem possibilidade de uma terapia modificadora de doença e ele vai ter sim indicação de UTI, de reanimação, de intubação, de todo o cuidado. A indicação de limitações terapêuticas é para uma fase da doença específica e tem protocolos que nos norteiam nessa tomada de decisão. O que o cuidado paliativo busca é a ortotanásia, é reconhecer a morte como um processo natural. Chega um momento em que a gente fica do lado, cuida, medica, escuta, acolhe a família e meio que fica ali conduzindo o processo de morte, que não é passivo, é ativo, é repleto de cuidado. A nossa equipe, aqui a nossa rotina, prioridade para nós, na nossa rotina entre os vários pacientes que a gente atende em caráter de consultoria, processo ativo de morte é prioridade da nossa equipe. Eu vou ver esse paciente 3, 4 vezes por dia, para garantir que a morte não seja indigna, que esse paciente não esteja com dor, que ele não esteja com falta de ar, que ele não seja o último da escala do banho da enfermagem, porque ele está morrendo, não vou trocar o acesso, ele está morrendo, para que esteja digno, e porque provavelmente tem alguém do lado dele sofrendo muito. Então a gente busca esse cenário. E aqui no hospital, depois de 4 anos, os desafios, a gente ara a terra, planta o adubo, rega, assopra e colhe alguns frutos. A gente já consegue visita estendida, paciente em processo ativo de morte, mesmo na pandemia a gente conseguiu que entrasse, com todas as normas de segurança, com os psicólogos do lado para dar esse apoio emocional. A gente tem sim visita PET, quando o paciente diz, com as palavras dele, eu quero ver o Toby, faz 30 dias que eu não vejo o Toby. A gente não projeta o nosso desejo, a nossa frustração e o nosso sofrimento do paciente. A gente deixa que ele traz, dá espaço de escuta. Aqui a nossa equipe, um pouquinho da nossa equipe, o Dr. Lucas, o nosso coordenador, a nossa psicóloga Monique, eu e a gente na nossa equipe diariamente passam todos os residentes da medicina interna. R1 no primeiro ano, alguns do R2, passa a equipe multiresidente de urgência e emergência e da saúde do idoso. A gente tem vagas para residente externo, a agenda já está cheia até maio de 2022. E a enfermagem vai começar a passar a partir de a partir de agora da segunda quinzena de setembro, e as acadêmicas têm passado 2 dias, 3 dias, uma semana. Eu agradeço a escuta, a presença, a oportunidade de estar aqui, e eu espero poder ter contribuído. A nossa equipe fica muito à disposição para ajudar vocês em tudo que tiver ao nosso alcance. Muito obrigado, Márcia. Acho que foi de grande valia aí tu dividir essa experiência conosco. A gente que está começando esse projeto embrionário, ouvir de quem está um pouquinho na frente, certamente trouxe mais segurança para o que a gente está fazendo. Certamente várias das incertezas também que tu repassaste para nós são coisas que a gente está vivendo agora. Então, muito obrigado pela tua participação, pela pronta entrega aí para nos ajudar nesse projeto. E queria passar a
a palavra agora para o Dr. Virgílio, que vai fazer o fechamento desse Grand Round, né? Tá todo mundo com o celular na mão aí? Muito boa tarde, Juliano, obrigado pelo convite, Rafael. É um prazer muito grande vir aqui compartilhar desse momento com você, dessa abertura do Grand Round, desse projeto de cuidados paliativos. Só clica em apresentar aí. O azul. Ok. Eu vou pedir para vocês, assim, eu tenho duas perguntas para fazer, só volta um slide, por favor, que é onde tem o QR Code. Queria que vocês lessem esse QR Code, vai pedir para abrir um site, e aí eu vou pedir para vocês responderem as perguntas dos próximos slides. Tá? Todo mundo conseguiu? Eu queria que, numa palavra, vocês respondessem o que significa cuidado paliativo. Bem, significa conforto, cuidado, compaixão, arentes, acho que é da Ana Cláudia, né? Profissionalismo, empatia, amor. Cuidado paliativo é tudo isso, eu concordo com vocês. E aí tem mais uma só, que eu queria saber assim, o que vocês esperam ouvir hoje. Né? Sei que a gente já está aí caminhando para o final, muita coisa já foi falada. Eu queria pedir a vocês assim, o que vocês esperam ouvir hoje? Se tem alguma coisa que aí no meio eu consiga acrescentar. Nada? Legal. Já tem tema para os próximos grandes rounds aí. Vamos lá, criei um problema. Pode abrir o slide. Eu tentei separar assim, essa aula assim, no que é cuidado paliativo, no porquê que a gente faz cuidado paliativo e um pouco de como a gente deve fazer cuidado paliativo. Tá? Eu sou geriatra de formação, sou paliativista, sou amigo do Juliano aí desde muito tempo, né, e não é à toa. Declaro não haver conflito de interesses financeiros, né, mas quem faz cuidado paliativo tem muito conflito de interesse no que acredita. Eu acredito muito no que eu faço, acredito muito no que a gente estuda e acredito muito nisso que vocês estão fazendo e é por isso que a gente está aqui hoje. Tá? Então, o que é cuidado paliativo? Já foi falado, eu vou só passar a minha imagem. Primeira coisa, ela é uma abordagem, ela não é um cuidado específico, ela não é um tratamento, ela é uma abordagem ampla de paciente, de familiar e de equipe. Se a equipe não estiver bem, ela não consegue fazer cuidado paliativo. Se eu tenho problemas internos em cuidar da morte, eu não consigo fazer cuidado paliativo. E tu levantar a mão e dizer assim, eu não tenho condições de cuidar, de fazer isso, porque isso me toca, cara, parabéns. Vamos cuidar de ti,
para depois poder cuidar dos pacientes. Tá? E é uma coisa ampla, a gente fala de cuidado paliativo, a gente pensa em morfina e pensa em dor. Mas os problemas eles são mais que isso. Né? Aquele conceito de dor total, de coisas espirituais, de problemas psicossociais, é uma coisa mais ampla do que simplesmente dor. Tá? Eu duvido que vocês nunca tenham se perguntado se cuidado paliativo é uma coisa legal, juridicamente falando. Cuidado paliativo é uma coisa extremamente nova. Ela é mais nova que muitos de vocês aqui, né? Até 1990 não tinha definição de cuidado paliativo, apesar de já existir os rótulos antes. Em 2006 o CFM publicou dizendo que era permitido fazer eutanásia. Uma bancada no Congresso enlouqueceu com isso. Começou a chamar os médicos de assassinos. Isso ficou rodando em leis até 2011, quando esse juiz, o Torres, ele publicou que no caso de um doente terminal, em face de doença incurável, aparelhos de suporte são ligados ou mantidos não para evitar a morte, mas para postergar a vida artificialmente. Nessa situação, a vida mantida por aparelhos não é uma realidade, mas um mero artifício. O médico não pode evitar a morte. A situação é irreversível e ela não é transitória. Os procedimentos e tratamentos não têm sentido curativo. Portanto, não há dever de manter esses procedimentos. E não se pode dizer que o médico deu causa à morte do paciente quando suspendeu os limitou. 2011, faz 10 anos. Isso é extremamente novo. Mas sim a gente pode fazer cuidado paliativo. Tá? Quando a doença é grave, a morte é inevitável, irreversível e inexorável. E aí vocês vão dizer, tá, mas quando é que o juiz vai saber disso? Não é o juiz que sabe, é tu. Tá? É nós que dizemos para o juiz que nós estamos nessa situação. E aí a gente tem que ter muito claro o que é ortotanásia, o que é eutanásia e o que é distanásia. E aí tem eu montei esse gráfico, assim, lá é vida, tá? Aqui no final da linha é morte, esse é o tempo da nossa vida. Eutanásia, a gente toma uma medida ativa que em segundos, minutos ou horas a gente leva o paciente para a morte, a gente antecipa a morte. Distanásia a gente faz justamente o contrário. A gente tem a morte que é inevitável, inexorável, irreversível, e a gente, de vez de ela acontecer naturalmente hoje ou amanhã, ela vai acontecer semana que vem na UTI, cheio de tubo, cheio de antibiótico, cheio de remédio. E ortotanásia, que é o que a gente busca fazer no cuidado paliativo, a gente tenta fazer com que o ciclo da vida se encerre o mais naturalmente possível. Essa é a diferença dos três conceitos. Tá? Eutanásia é uma medida ativa que a gente vai causar a morte. A gente está antecipando o inevitável. Tá? Isso aqui já foi falado. Cuidado paliativo exclui tratamento curativo. O certo é cuidado paliativo ou cuidado curativo e depende, tá? Esse é um gráfico um pouco diferente do que o Juliano mostrou, mas assim, cuidado paliativo ele começa no diagnóstico de doenças graves e ameaçadoras da vida. Conforme o tempo vai passando, cuidado paliativo começa a aumentar de importância e cuidados modificadores de doença começam a diminuir a sua importância. E aí a gente cuida de quem ficou. Ou cuida só de quem ficou, né? Porque a gente tem que cuidar nesse caminho todo de quem está aí também, de quem cuida. Transpondo isso para, por exemplo, demência, que é uma área minha de interesse, se a gente pega aquele gráfico numa sobrevida média de um paciente com demência de 8 anos, lá no começo, o paciente tem uma mínima percepção de que ele está demenciado, ele começa a ter alguns problemas de funcionamento. Conforme a doença vai avançando e a gente começa a ter mais problemas de memória, mais problemas de aprendizado, começa a ter sintomas comportamentais, ele perde a capacidade de realizar as atividades básicas da vida diária, até chega nos últimos meses antes da morte, em que ele não consegue mais se alimentar sozinho, ele não consegue falar, ele não consegue se comunicar. Ninguém tem dúvida que muda a nossa abordagem quando a gente está falando de um cara que tem mínima percepção, mínimos déficits, do que quando ele está
no fim da vida, nos últimos meses, que não consegue se alimentar, não consegue sentar, não consegue subir ao trono. Isso é cuidado paliativo. Isso é o que aquele gráfico mostra, assim, da importância do cuidado modificador de doença e do cuidado paliativo. As coisas elas vão se somando, né? E é esse caminho que a gente percorre. Esse gráfico já foi falado, só para lembrar que cuidado paliativo a gente também pensa em dor, pensa em morfina, pensa em câncer. Câncer é responsável por 1/3, ou 1/4 dos casos de cuidado paliativo. A gente tem todo o resto para fazer cuidado paliativo. A gente tem cada vez mais pacientes frágeis, pacientes com demências em cuidado paliativo. Aquele paciente com insuficiência cardíaca que internou 12 vezes no hospital, esse cara merece cuidado paliativo. Não é só uma insuficiência cardíaca, não é só aumentar a furosemida. Quais desses pacientes merece cuidado paliativo? Paciente com 70 anos de demência inicial merece cuidado paliativo? Merece cuidado paliativo. É um paciente com neoplasia de mama, merece cuidado paliativo? Mas neoplasia de mama tem um monte de tratamento curativo. Mas ele merece conversar sobre cuidado paliativo. Não significa que a gente vai suspender o tratamento oncológico dele. Significa que ele precisa saber, e a gente precisa avaliar, se tem algum sintoma psicossocial, espiritual, alguma dor não tratada. Tá? Paciente com insuficiência cardíaca que a gente acabou de comentar. E para fazer cuidado paliativo, a gente tem que tentar ser, a gente fazer qualquer coisa, né? A gente tem que tentar ser o mais assertivo possível. Tá? O Daniel Kahneman, ele é um psicólogo que ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia, descrevendo como as pessoas, como elas têm capacidade de tomar decisões baseadas no risco. Tá? Do tipo assim, me dá 10 reais que eu vou multiplicar o teu dinheiro, ou nessa coisa assim, quanto de risco tu assume, tu aceita para tomar uma decisão. E ele divide nosso sistema de tomar decisões em 2 jeitos, didaticamente. Um sistema intuitivo, que assim, tu não tem, é aquela coisa que tu bota o olho e tu diz, é isso. Tu tem um mínimo de informações, tu toma decisões assim, quase que no impulso, e ele é sujeito a muitos vieses. Então, por exemplo, cara, tua mulher chega em casa e te pergunta se tu quer jantar, tu diz que não, porque tu está irritado com o trânsito, sabe? Essas coisas assim, que não faz muito sentido, tu toma uma decisão por causa disso. E tem um sistema 2, que é o sistema analítico, que tu diz assim, não, jantar, eu estou com fome, eu vi um peixe ontem. E com um monte de informações, tu tomar uma decisão mais assertiva com menos vieses. Um bastão e uma bola custam 110 reais. O bastão custa 100 reais a mais que a bola. Quanto custa a bola, gente? Para fazer essa, por mais rápido que ele respondesse, para ele responder de uma maneira certa, ele tem que fazer uma equação. A tendência, quando tu escuta isso aí, é tu responder que a bola custa 100 reais. Ou custa 100 reais. Tá? E tudo isso para dizer que quando a gente vai identificar um paciente candidato a cuidado paliativo, a gente tem que ser o mais analítico possível. A gente não pode ser intuitivo. E quando a gente está falando de cuidado paliativo, de quem é candidato a cuidado paliativo, a gente tem uma tendência a dobrar a nossa cabeça para a direita e falar 3 diminutivos. O vozinho na caminha bem magrinho. Esse é o candidato a cuidado paliativo. Cara, a gente tem que tomar muito cuidado com os 3 diminutivos. Se a gente está falando dos 3 diminutivos, já passou do tempo, a gente errou. A gente já está fazendo um cuidado paliativo tardio. Tá? E aí tem algumas ferramentas que a gente pode identificar um paciente candidato a cuidado paliativo. Uma delas, é a mais simples, talvez, é a pergunta surpresa. Se tu estiver na frente do leito do teu paciente e perguntar assim, eu ficaria surpreso se esse cara morresse em 6 meses ou 1 ano? Se a resposta não, eu não ficaria surpreso, esse cara merece falar sobre cuidado paliativo. Simples assim. Isso não sou eu que estou falando, tá? Estudo clínico mostra isso, que a tua capacidade de predizer com essa pergunta surpresa, ela é maior do que os 3 motivos. E aí tem algumas outras ferramentas de triagem. Tá? Trago o SPICT, que ele vai procurar indicadores gerais de pior de saúde. Tá? Tipo assim, internação hospitalar não programada, capacidade funcional ruim, dependente para cuidados de terceiros, perdeu peso nos últimos 6 meses, sintomas persistentes apesar de tratamento otimizado, ou, a pessoa, a família solicita cuidados paliativos. Não está deprimido. E aí tem algumas coisas específicas de doenças desse SPICT. Isso é interessante do anotar. Tá.
E por que a gente faz cuidado paliativo? Tá? A gente já entendeu o que é cuidado paliativo, por que a gente faz cuidado paliativo. Cara, cuidado paliativo a gente faz porque é bom. Para quem? Para todo mundo. Pacientes, tanto oncológicos quanto não oncológicos, em cuidados paliativos, têm melhor controle de sintomas. Quais sintomas? Todos. Dor, náusea, fadiga, falta de ar, constipação, diarreia. Tá? Pacientes em cuidado paliativo, New England de 2010, talvez um dos grandes estudos que impulsionou o cuidado paliativo, são escalas de depressão e ansiedade. Pacientes com cuidados paliativos com neoplasia de pulmão metastático randomizados para tratamento com cuidado paliativo precoce ou cuidado padrão, menos depressão. Menos depressão, menos sintomas ansiosos. Insuficiência cardíaca, mesma coisa. Tá? 2 escalas de depressão específica para insuficiência cardíaca. E aí o que aquele estudo de 2010 mostrou, que ele não foi feito para isso. O paciente em cuidado paliativo precoce, com neoplasia de pulmão metastática, vive mais de quem tem tratamento padrão. Por quê? Porque tem menos depressão, porque tem menos iatrogenia, não sei, vive mais. Mais e melhor. É o que a gente quer. Volta. Como é que volta? Volta. Ok. Isso é para o paciente, tá? E o familiar? Familiares de pacientes em cuidado paliativo têm menos estresse do cuidador, têm uma melhor qualidade de vida, têm menos sintomas depressivos e ansiosos. E para o hospital? Cara, o hospital, pacientes em cuidado paliativo, eles internam menos na UTI. A internação na UTI é menor, a internação no hospital é menor, o custo hospitalar é menor. Então é bom para todo mundo. É bom até para quem está morrendo, não vai ser bom para o resto. E como fazer? Como fazer cuidado paliativo? Quando a gente fala de cuidado paliativo, tem algumas imagens que vêm na nossa cabeça. Câncer, morfina e isso. É casamento dentro do hospital, é cachorro dentro do hospital, é um palhaço, é a piscina de massa. Cara, não é isso. Cuidado paliativo não é isso. E outra coisa que a gente escuta quando a gente está fazendo cuidado paliativo, que cuidado paliativo é bom senso. Não é bom senso. Bom senso é tu saber se tu bota o arroz em cima do feijão, o feijão em cima do arroz. Cuidado paliativo é ciência, é muita técnica, é muito estudo e é muito problema. Porque tu está o dia inteiro, como a Márcia falou, lidando com sofrimento. E aí, para a gente tomar uma decisão em cuidado paliativo, a gente tem 4 passos. Tá? Que eles podem ser mais ou menos dolorosos, mas eles são 4 passos. A primeira coisa que a gente vai fazer, quando a gente vai tomar uma decisão em cuidado paliativo, foco na doença. Ah, e os valores? Não estou falando de valores, não é agora. Que doença a gente está tratando? Esquece o paciente. Ah, mas o cuidado paliativo não é... mas não nessa fase. Que doença a gente está fazendo? Quais são as opções de tratamento? Quais são os efeitos adversos do tratamento? Qual é o prognóstico desse paciente? Qual é a funcionalidade? Quais são os possíveis caminhos? Tá? Diagnóstico, prognóstico, funcionalidade. Diagnóstico, prognóstico, funcionalidade. Tratamento e efeito adverso. Esse é o primeiro passo. Depois que tu faz isso, aí tu vai para o paciente. Quem é essa pessoa? Quais são as crenças dela? Quais são os valores dela? Qual é a biografia dessa pessoa? Esse é o momento. Tá? Mas primeiro, foco na doença. Porque senão, qualquer pneumonia vira cuidado paliativo. Qualquer dor de osteoartrite na emergência vira morfina em bomba. A gente tem que ter um passo a passo. Foco na doença, foco na pessoa, foco na equipe de saúde. Eu sou geriatra, eu sou paliativista, eu preciso ter um oncologista de estimação.
tratamento de onco muda toda semana. Quando eu me formei, neoplasia de pulmão metastática, o cara vivia 6 meses no máximo. Hoje eles estão vivendo 2 anos, ou mais, e está mudando. Então, assim, tu tem que dividir. Tu tem que ter uma equipe médica específica dessa doença. E, cara, sem equipe multi, tu não faz cuidado paliativo. E a equipe multi não é assim, tá? De cima para baixo, o médico em cima. É uma equipe transdisciplinar. Todos têm o seu papel, todos têm o seu valor e todos se respeitam. E é o paciente no meio. Ah, mas o Juliano gosta. Cara, o Juliano vai avaliar o paciente e o que importa é o paciente. A enfermeira vai fazer o papel dela. E a físio e o capelão. A gente tem um objetivo, que é cuidar do paciente. E é o paciente que vai ditar o nosso ritmo e o que a gente vai fazer. Tá? Porque daí a gente vai avaliar sistematicamente o paciente. Porque a gente vai avaliar dor, mas a gente vai avaliar fadiga, a gente vai avaliar náusea, ansiedade, dispneia. E a gente precisa da psicologia, e a gente precisa da físio, e a gente precisa da enfermagem, para o paciente lidar com o luto, lidar com as diferentes fases da vida. A gente precisa de um aconselhamento espiritual. Cara, se eu não sei tudo de oncologia, de espiritualidade também não. E o paciente vai me dizer se ele tem algum líder religioso que ele quer seguir, se ele tem algum amuleto que ele quer trazer para o quarto. Como é que eu vou saber disso? Perguntando para ele ou para o familiar dele. Mas a gente precisa falar sobre isso. Tá? E sempre na equipe vai ter alguém que vai ser mais espiritualizado do que o outro. Né? E espiritualizado não estou falando de religião. Porque espiritualidade é uma coisa pessoal, do que move a pessoa. Religião é uma coisa coletiva, que tem regras, que tem dogmas, que tem são coisas diferentes. Às vezes uma pessoa espiritualizada tem religião, às vezes não, ela só é espiritualizada. E aí, cara, depois que a gente já fez todo esse caminho de saber o que a gente está fazendo, do que a gente está tratando, de quem a gente está tratando, de haver uma comunhão da equipe, assim, de impressão, do que a gente pode fazer, cara, aí a gente vai uma relação. Que ainda chamam de relação médico-paciente, mas é a relação equipe de saúde-paciente, para ter uma decisão compartilhada. Sobre se toma antibiótico ou não, sobre se vai para UTI ou não, não é essa a decisão. Isso não é justo com o paciente. Ele decidir se ele vai receber um ventilador mecânico, sim ou não. A gente vai discutir o objetivo do cuidado desse cara. Qual é o objetivo do cuidado do seu João? O objetivo do cuidado é aumentar a sobrevida. Então nós vamos tratar tudo, se tiver que proteir, nós vamos proteir. O objetivo do cuidado do seu João é manter a sua funcionalidade pelo maior tempo possível. Então a gente vai tratar a doença com coisas que tenham o menor risco de comprometer a funcionalidade física, cognitiva, psicológica. Se vale a pena, né, a gente tratar então com uma prevenção secundária de infarto. O cara que infartou há 2 anos, ele tem uma neoplasia, uma sobrevida estimada de 6 meses a 1 ano, e teve sangramento digestivo. Mês passado, fez endoscopia, tratou. Vale a pena continuar com a S? Não sei. Tá? Mas aí o objetivo do tratamento desse cara é a função, manter a funcionalidade dele. Ou o objetivo do cuidado do seu João é manejo de sintomas. Só o sintoma. Cara, e quando tu fala que tu vai manejar o sintoma, tu vai manejar o sintoma. Se ele está com dor, tu vai medicar a dor. Mas tu vai reavaliar essa dor. Tu não vai voltar amanhã para ver a dor. Tu vai dar a morfina tem um pico de ação em 15 minutos, ela começa a agir, a morfina vem em 2 a 5 minutos, ela tem um pico de ação em 15 a 30, em meia hora tu tem que estar do lado do paciente.
E aí tu vai saber se tu vai aumentar a dose, tu vai diminuir a dose, e tu vai ajustar para o dia. Tu vai manejar sintoma. Ah, mas a falta de ar, vai manejar a falta de ar. Ah, mas a dor faz parte da doença. Então não combina com ele que tu vai fazer isso. Tá? Tem dores que são intratáveis, tem dores que são intratáveis. Talvez seja o caso de uma sedação paliativa. Certo? Voltando uns 17 slides, tá? Voltando para aquele da demência, tentando trazer o que é o objetivo de cuidado para um paciente com demência. Paciente com demência leve é a fase que a gente vai dar o prognóstico para esse paciente, dizer assim, não tem cura, é uma doença progressiva, conforme os dias forem passando, pode ser que tu comece a esquecer algumas coisas, ter mais dificuldade de aprender. E a gente vai fazer de tudo para manter a autonomia e a independência desse cara, sempre priorizando a qualidade de vida. Conforme a demência for avançando, a gente tem que usar outras estratégias para manter ele com uma interação social, fazer algumas adaptações na casa, dispositivos de auxiliar de marcha, para que ele se mantenha funcional e com mobilidade, e priorizando a qualidade de vida. E aí, quando a gente chega no último ano, nos últimos meses, nosso grande objetivo é evitar a infecção. Que ele faça uma alimentação de conforto, que ele consiga comer, tá bom? Ah, mas ele é diabético. Prescrever drogas que não façam sentido de prevenção, de coisa, e ter uma qualidade na finitude. Trouxe isso para tentar exemplificar o que eu estava falando de objetivo de cuidado. E isso é cuidado paliativo. São medidas simples e sucessivas. É manter interação social, alimentação de conforto, música. Isso aqui é muito de demência, tá? Terapia da boneca, assim, às vezes a vozinha ela fica, meu filho, tu dá uma boneca, se acalma, pronto. É estar presente. E aí quando tu faz isso bem feito, tu faz um manejo de sintomas bem feito, isso faz sentido. E aí o cachorro vai entrar na unidade e vai ser o melhor dia da semana da unidade. Vai ter casamento? Vai ter casamento. 1, 2, vocês vão lembrar do nome do noivo, da noiva, do padre que vai estar aí. E vai ser demais esse dia. Mas isso é exceção. Isso é cuidado paliativo, mas isso é exceção do cuidado paliativo. E para tu trabalhar com cuidado paliativo, tu tem que estar bem e tu tem que saber o que tu quer, qual é o teu objetivo fazendo cuidado paliativo. Qual é o teu objetivo, Juliano, fazendo cuidado paliativo, liderando essa turma? Porque quando os dias difíceis vierem, aí Fernando Pessoa, cara, para ser grande, ser inteiro, nada teu, exagera o estudo. Ser todo em cada coisa, foi quanto és, no mínimo que fazes. Assim em cada lago, a lua toda brilha, porque alta vive. Porque quando tiver sofrimento do teu paciente e tu não souber, cara, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu não estou surfando? Fernando Pessoa. Quem quer passar além do gojador tem que passar além da dor. Deus ao amar, o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelha o céu. E sempre conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Muito obrigado. E acho que a última coisa só ficou para trás. Cicely Saunders, ela escreve aí, enxergue o que está à sua volta e produza uma outra versão do que está acontecendo. Ela é a equipe multi. Cicely Saunders, quando ela criou os hospices, se ela criou, se ela trabalhou, e ela mudou tudo. Ela que criou o conceito de dor total. Tá? Ela era assistente social. E ela falava com a enfermagem, falava com os médicos, e ela falava assim, ninguém me entende. Vocês não estão entendendo o que o paciente está sofrendo. E aí ninguém ouvia ela falou assim, então eu vou ser enfermeira. E ela, de assistente social, fez faculdade de enfermagem da enfermeira. Seguiu trabalhando no hospital.
E aí o médico não entendia. E ela continuava batendo com a cabeça na parede e falava assim, não, cara, não é possível que tu não enxergue que o problema desse paciente é esse, não é esse. Aí ela fez medicina. Então a Cicely Saunders é a equipe multi. Tá? Ela é assistente social, enfermeira e médica. E mudou o conceito de cuidado paliativo no mundo. Tá? Agora, obrigado. Bom, agora a gente queria abrir um espaço para perguntas da plateia. Na verdade, eu queria fazer uma breve explanação, bem breve mesmo, mas o Virgílio tocou na parte de ortotanásia, distanásia e eutanásia. Só queria fazer um comentário que às vezes a gente fica com medo e a gente vê ansiedade por parte de uma equipe que não está habituada a lidar com terminalidade, né? Daquele paciente que está na fase final de vida, né? Nos últimos momentos de vida, e sempre tem alguém que levanta a bola de uma discussão quanto à sedação paliativa, se a gente não vai estar antecipando, né, o óbito de um paciente. O que a gente vai dizer, né? Às vezes a gente vai, né? Mas eu só queria deixar a seguinte reflexão, né? As pessoas são muito complacentes com não intervir em um paciente que está enfrentando sofrimento, né? E não ser ativo no processo de morte. Mas fazendo isso, será que a gente se sente confortável em ser ativo com não confortar uma pessoa que está morrendo? Então ser ativo num processo de sofrimento pode, né? Então por vezes eu acredito que sim, a gente abrevia a vida das pessoas, mas que vida, né? Então só deixar esse comentário porque é uma dúvida recorrente. E eu queria começar fazendo uma pergunta, na verdade. A gente não falou hoje, queria saber como é que é a experiência do Virgílio e também da Márcia, sobre um tema que está muito em voga nos cuidados paliativos, e o Virgílio, ele é geriatra, não sei se a Márcia também lida com isso, mas frequentemente nós temos pacientes com doenças muito graves, muito avançadas, e que internam e reinternam na UTI. Se a gente abre o livro, a gente vê que aquele paciente ele teria indicação de não estar na UTI. Mas a gente tem uma dificuldade muito grande com relação a isso, né? Em não levar um paciente na fase aguda, quando ele chega na emergência. E o tema que está muito em voga, que eu falava antes, e falei que o Virgílio talvez lide muito mais com isso, se chama diretivas antecipadas de vida, né? Na qual um paciente, quando faz o diagnóstico, e por isso que o cuidado paliativo é interessante lá no início, por exemplo, um paciente que tem um Alzheimer inicial, ele precisa saber o que vai acontecer quando ele perder completamente a noção do corpo dele, das pessoas à sua volta, né? Então eu queria ouvir de vocês como é que é a experiência com diretivas antecipadas, nas quais a gente já define, o paciente mesmo diz, não doutor, se eu não conseguir olhar uma TV, não quero ser entubado, né? Não quero que me reanimem, talvez eu não quero que tratem a minha pneumonia se eu não conseguir conversar com a minha família, né? Como é que é isso na experiência de vocês? Não sei se a Márcia quer falar alguma coisa antes, senão eu vou aqui. Eu posso falar na sequência, não tem problema. Diretiva antecipada de vontade, assim, existe o conceito de diretiva antecipada de vontade, que é um que nós deveríamos fazer, imaginando coisas do tipo assim, cara, esse é meu limite, daqui eu não quero ir. Por exemplo, assim, se eu Virgílio, tiver demência e eu não tiver consciência do que estiver acontecendo, estiver só causando problema, eu não quero mais. Tá? Isso é uma coisa. E aí outra coisa que, conforme a coisa vai avançando, a gente pode ter essa conversa no consultório, e aí fica talvez um pouco mais fácil, quando a gente já tem um cenário de doença, a gente já tem um prognóstico, e aí a gente pode dizer assim, não, essa mesma coisa assim, quando acontecer, se acontecer de eu ter uma parada cardíaca, eu não quero que me reanime. Se acontecer de eu ir para uma UTI, eu não quero ficar lá indefinidamente. Mas a gente está engateando muito, né? Se a gente está começando a conversar sobre cuidado paliativo, é uma minoria de pessoas que faz isso, né? Eu não fiz a minha ainda. Deveria, assim, é um processo custoso, né, de tu sentar e pensar no fim da tua vida. Assim.
Cara, é a minoria da minoria da minoria da minoria de pacientes que tem essa diretiva antecipada de vontade. O que a gente vê, que aí eu creio que vocês devem ver também, é essa coisa do cara que internou 500 vezes, que já passou pela UTI, que já falou assim, cara, lá não me leva de novo. Aí fica um pouco mais fácil de tu definir. Eu não sei qual é a experiência da Márcia no PUC, se vocês conseguem ter uma coisa mais estruturada. Márcia? Oi, Márcia. Oi, tô aqui. Vocês têm aí no serviço de vocês algum documento, ou então a cultura de fazer a diretiva antecipada de vontade de um paciente que interna? Vocês conseguem ter esse cuidado prévio aí de um paciente que posteriormente venha a ser um paciente unicamente da equipe de cuidados paliativos? Então, para falar de diretivas antecipadas de vontade, a gente precisa falar de limitações terapêuticas, né? E esse é um desafio institucional imenso, porque pelaquela questão que eu comentei anteriormente da nomenclatura. Por exemplo, conforto. O que quer dizer conforto, gente? Medidas de conforto, lá na enfermagem, o que quer dizer conforto? Muito subjetivo, né? Então, a nossa equipe aqui no hospital tem um modelo de evolução padrão, entre aspas, onde a gente orienta as equipes em relação a limitações terapêuticas, que inclui antibiótico, inclui condução ou não para leito de UTI, inclui diálise, inclui todo esse plano de cuidado de acordo com a fase da doença, os protocolos que já foram indicados pelos colegas de prognóstico, uma ferramenta. E a gente vê que dá muita confusão, no sentido de que a gente vê pela essa falta desse entendimento do cuidado paliativo como uma cultura nova, a gente vê na prática, quando a equipe não é sensibilizada, jogando para a família essa decisão de que você quer ou não quer levar o paciente para a UTI, como o colega Virgílio falou agora há pouco. Você quer ou não quer levar para a UTI? Gente, essa indicação de leito de UTI é técnica, é do médico. Vamos lembrar que quando um paciente tem indicação de ir para um leito de UTI, a gente já precisa prever que ele vai sair de lá, né? Que esse ambiente tem como objetivo prestar um tratamento e tratar alguma condição clínica. A família não tem condições técnicas e tampouco emocionais de tomar essa decisão. Então, a indicação de leito de UTI, de intubação, reanimação, é técnica e é médica, é do médico. As outras indicações que entram dentro das diretivas antecipadas de vontade, junto com as limitações terapêuticas, um procedimento cirúrgico, uma quimioterapia, um antibiótico, podem ser compartilhadas com o paciente. E aqui tem um outro dilema ético, que é a questão da autonomia solidária e a autonomia solitária. A autonomia solidária é quando a equipe, principalmente o médico, senta junto com a equipe multi e explica para o paciente todos os prós e os contras de um procedimento cirúrgico, por exemplo. E ele, baseado na sua autonomia e baseado de informação, consegue tomar a decisão do que é melhor. Caso contrário, é uma autonomia solitária. Sim e não, dicotômico. Lembra que eu falei? Ah, o senhor quer ou não quer fazer cirurgia? Ah, tem risco de morrer na cirurgia. Aí a nossa equipe chega à beira-leito e o paciente está chorando, ele não entendeu, não ficou claro para ele. Os riscos, os benefícios e tudo mais. Então, na nossa experiência aqui em relação à diretiva antecipada de vontade, a gente não tem um documento que norteie. Em 4 anos de equipe, acho que nós fizemos uma em papel. O que vale é o registro no prontuário, por no mínimo 2 profissionais, 3. Então, a nossa equipe, como a gente faz atendimento multi, à beira-leito, todos nós registramos ali na conferência familiar o que ficou acordado com as equipes assistenciais, com o paciente, com a família, com as pessoas que fazem sentido para ele. Mas só para vocês terem uma ideia, ontem abriu uma consultoria na emergência de uma vozinha que é um choque séptico, uma infecção urinária, limitada à terapêutica. Hoje a avó está lá dando pinote na cama, acordou, está melhorando do processo infeccioso. Então veja o desafio também da pressa, às vezes, de limitar, né? Nós, profissionais, somos muito ansiosos, a gente quer resolver, quer limitar, quer fazer diretiva, quer, né? Calma. O desafio nosso e do paliativo é dar um passo atrás e olhar, dar um passo atrás, esperar, ver para que lado a coisa vai,
Claro, às vezes tem a questão do tempo que está correndo rápido e que às vezes a gente precisa tomar uma decisão, né? E porta de emergência é um lugar crítico de tomada de decisão. Então essa é a nossa experiência em relação a diretivas antecipadas de vontade. É feita com registro em prontuário. Perfeito. Queria saber se alguém da plateia tem alguma pergunta, algum questionamento para o Virgílio ou para a Márcia. Para mim não, né? Alguém lá atrás? Vamos passar o microfone lá para trás. Oi, eu sou Juliana, sou enfermeira. Eu tive experiência com cuidados paliativos. Eu gostaria de perguntar para os três, aproveitando a fala da enfermeira Márcia, sobre a experiência à beira do leito na visita multidisciplinar, não a questão só a visita individual, né? Por causa que essa troca após a visita entre os profissionais da escuta, de ouvir o paciente após é muito importante para a tomada de decisão. Então eu gostaria de saber a experiência de vocês. Virgílio? Eu não entendi, tu disse assim, se a visita tem que ser em mais de uma pessoa juntos, tem problema a equipe multi... Cara, eu acho que faz todo sentido, tá? E mais de um profissional junto. E cada um tem o seu papel e a sua importância, e cada um é melhor numa coisa, e esse é o sentido, e é por isso que a gente é uma equipe transdisciplinar. Né? E aí o que um vai falar, o que o outro vai falar, quando é que um vai... Cara, isso vai ser um crescimento de vocês, assim, vai ser tipo uma dança, entendeu? Uma hora vai um, uma hora vai o outro, porque o objetivo de vocês é o mesmo. De lados diferentes, mas o objetivo é o mesmo. Então, para mim faz todo sentido ter uma visita biprofissional, sabe, triprofissional. Não tem por que fazer 17 visitas no mesmo dia. A gente ainda não tem organizadas as visitas domiciliares em equipe, né? Esse é um passo para acontecer nos próximos meses, já é um projeto, mas ainda não temos estruturado, né? Então não tenho como opinar. A gente tem as visitas multidisciplinares, sim, eu também faço trabalho na UTI, então lá sim a gente tem a rotina diária de round multidisciplinar à beira-leito, né? Mas nem sempre a gente tem a possibilidade nesse cenário de escutar o paciente. E agora com o cenário da pandemia, a gente também não está tendo a visita estendida, né? O que previamente era algo que contribuía muito para esse momento, tanto para o familiar compreender o cuidado e as dificuldades do cuidado, sobretudo, né? Nesse cenário do paciente na UTI, como vai ser levar aquele paciente para casa, naquela situação. Mas evidentemente que eu acho que na enfermaria isso deva tomar uma proporção diferente, na medida em que a gente tem pacientes que têm doenças nas quais eles não estão no estado crítico, mas já não têm mais cognição, não conversam, e também teremos pacientes que, ao contrário, têm uma doença terminal, ameaçadora da vida, não estão em processo ativo de morte, mas estão completamente lúcidos. Então eu acho que essa visita multidisciplinar deve ser muito, muito florida nesse cenário. Então, se a Márcia tiver alguma coisa a agregar, né, para a gente, da equipe lá da PUC. Oi, sim. A gente, na nossa rotina, a gente passa round diário, toda a equipe de manhã, todos os pacientes. Nesse momento, a gente convida para participar de fisioterapia, de algum paciente específico, porque parar todo o hospital para um round é impossível, né? Às vezes, algum caso pontual. A equipe fixa, round diário, eu, o Dr. Lucas e a nossa psicóloga. E aí a gente chama para o round pessoas pontuais, específicas também, daquele paciente. Discute com a equipe médica, discute com a físio, com a nutrição, com o serviço social. E ali juntos a gente monta um plano e divide lá com o paciente e entre a equipe depois. A tomada das decisões, com certeza, a gente em equipe, e isso é muito importante para uma equipe de cuidados paliativos, que ela seja coesa e afinada, que busque esse trabalho numa engrenagem. Eu tenho uma felicidade aqui na nossa equipe que a gente é muito alinhado, a gente brinca que falou com todos.
porque normalmente a gente dá respostas muito parecidas em relação às coisas. E o Dr. Lucas sempre traz, eu tenho certeza que ele não vai se importar de eu reproduzir a frase dele, que desde que ele começou a trabalhar com cuidados paliativos e compartilhar a tomada de decisão, saiu um peso, diminuiu o peso em cima do ombro dele. No sentido que quando a gente dá um parecer, é o parecer da equipe de cuidados paliativos. Não é o parecer do Dr. Lucas, da enfermeira Márcia ou da psicóloga Monique. Claro que tem momentos apropriados e atribuições específicas de cada especialidade de cada profissional. E tem momentos em que a gente vai ver o paciente separado. A psicóloga vai fazer uma intervenção emocional e precisa desse espaço de conexão e privacidade. Eu vou ver uma ferida tumoral, passar uma epidermox, conversar com a enfermagem, escutar um familiar, realizar um treinamento do planejamento de alta, por exemplo, e o Lucas, discussões técnicas, médicas e éticas com o corpo clínico. Mas a gente tem muito alinhado que são o parecer e tudo que acontece de adequado e de inadequado, porque a gente não é perfeito, né? A gente tenta oferecer o melhor cuidado, mas todas as decisões são da equipe, no nome do Lucas, da Márcia e da Monique. Então isso é bem importante, a gente se sente muito apoiado e constrói as coisas juntos. Perfeito. Gente, a gente já está no avançar um pouco da hora aqui da nossa apresentação, mas alguém teria alguma questão, gostaria de fazer alguma pergunta nesse momento? Só está meio acanhado. Então a gente vai encerrar por aqui. Eu queria agradecer de novo a todo o hospital que se mobilizou para que a gente conseguisse fazer esse evento, o pessoal do marketing que foi essencial, o pessoal da direção técnica, a Márcia de novo que prontamente abraçou a causa, se prontificou a nos ajudar a montar protocolos, a Fábio que foi atrás da Márcia, o Virgílio por também ter se feito presente aqui. Muito obrigado, com certeza eu espero que tenha sido tão rico para vocês quanto foi para mim. Espero que a gente consiga manter esse laço aí, esse contato e sempre essa troca interdisciplinar, como vocês falaram. Espero que a nossa unidade cresça bastante e a gente possa também contribuir um dia com toda a experiência que vocês hoje trouxeram para a gente. Então, muito obrigado a quem se fez presente para discutir esse tema com a gente. Até mais, gente.